pelo desenho vem desde criança, com ilustrações, passando pelo grafite e especializações acadêmicas, unindo assim a arte com o conhecimento. Ô Adrians, conta essa história pra gente, vai. Seja bem-vindo, Adrians, ao nosso programa. Obrigado. Muito bom estar com você aqui. Como é que você associa a arte com a educação? Olha, eu enquanto artista, eu adquiri uma experiência e nesse hiato de tempo estudando, sempre fui muito estudioso, assim, eu sempre aprendi as coisas assim de uma forma autodidata. E chegou um certo momento que eu me senti na responsabilidade de compartilhar aquilo que eu sei. Então eu estudei mais e entrei na academia, entrei na docência. Né? Eu me formei em comunicação social, fiz pós, mestrado e agora estou doutorando. Mas desde que eu terminei a minha especialização, digamos assim, eu já entrei em sala de aula para divulgar esses meus conhecimentos. Eu achava assim muito... sabe quando você fica com aquilo só para você? Vamos dizer assim, na caixinha, né? Exato, e aí você está então, compartilhando. Eu senti a necessidade de compartilhar aquilo com outras pessoas. E aí gostei, né? Fala que o bichinho do professor mordeu. Então agora eu me sinto bem da aula. Bacana. Mas a sua veia artística, ela vem desde muito cedo, né? Você com os seus desenhos, eu estava lendo um pouco sobre, né, o seu currículo e você vem com essa... A questão do desenho está muito presente na sua vida desde bem cedo, né? Sim, eu costumo dizer que, tipo assim, toda criança, ela desenha. E desenha, assim, sem preconceitos, né? A criança é livre para desenhar. E eu já tinha um certo dom, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, mas eu tinha uma destreza para o desenho desde cedo. E aquilo meus pais perceberam e fomentaram, né? Então eu acredito que muita criança tem essa destreza também, que falta um pouco do olhar dos pais em fomentar isso. Então no meu caso, meus pais sempre foram muito atentos na educação, esse tipo de coisa, perceberam isso e me deram, né, assim, formas de eu crescer nesse campo. E aí você já, desde pequeno, já ilustrava, né? Ainda criança chegou a ilustrar capas de obras literárias, é isso? Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu fui convidado com 11 anos para trabalhar de uma forma profissional. E aí entrei numa empresa como estagiário aos 11, né? E comecei e tive o registro em carteira aos 12. Né? Então hoje em dia já não é mais possível isso, mas naquela época era, em 1986, então eu consegui ter o registro em carteira de auxiliar de desenhista numa editora de livros em São Paulo. Né? Então eu ilustrava, era uma editora americana, ela trazia as obras para o Brasil e dava aquela embrasileirada na obra, então tinha que mudar a capa, as ilustrações internas para abranger a nossa cultura. E eu trabalhava nesse campo. Né, nessa idade. Bacana. E como que o grafite apareceu na sua vida? Bom, todo moleque que mora em São Paulo, ele tem muito contato com isso, porque a cidade de São Paulo ela é ímpar no mundo, tanto pelo viés da pichação quanto do grafite. Então a gente tem aquele sonho de querer participar, de querer entrar nessa urbanidade que o grafite traz. Então eu comecei como um bom moleque da periferia lá, pichando, né? E com o passar dos anos eu fui assim, assimilando o que é uma coisa, o que é outra, e fui partindo para o figurativismo. Então hoje em dia eu sou grafiteiro, né? Eu pinto obras figurativas, né? no cenário, assim, trabalho com arte urbana também. Bacana. Dentro dessa sua trajetória, eu acompanhei um pouco que você fez, dentro dos projetos, que você tem a cabeça cheia de projetos, e muito bacanas, inclusive. E você fez um projeto de inclusão, que você trabalhou a questão das comunidades tradicionais, dos povos originários, né, dos povos indígenas. Você lembra desse projeto que um dos que você realizou? Sim, olha, quando a gente que nasce em São Paulo, quando tem um contato verdadeiro com a região norte, a gente percebe essa proximidade com os povos originários.
E quando eu percebi essa proximidade, eu percebi também o quanto a gente carrega de estereótipos, de estigmas, de preconceitos, e daí isso tudo me machucava muito, então eu me senti na responsabilidade de desconstruir esses preconceitos. Então comecei a trabalhar numa forma ativista, né, para com os povos originários. O que você fez exatamente? Bom, eu cheguei a criar um conjunto de camisetas, né, onde eu ilustrava os povos indígenas, né, porque eu entendo que os povos indígenas sofrem um apagamento imagético, né, quando eles aparecem é uma imagem estereotipada, então eu quis trazer uma imagem mais realista, uma imagem feita pelo perspectivismo deles, né, pela perspectiva do olhar deles. E daí fiz um conjunto de camisetas onde eu trabalhava tanto essa temática indígena quanto a temática do folclore brasileiro. Né? E venho trabalhando todos esses anos ainda essa desconstrução, né? Inclusive a minha dissertação foi escrevendo sobre os povos indígenas, eu estou fazendo doutorado da qual estou trabalhando inclusão dos povos originários, né? Então, em suma, eu gosto de trazer sempre essa temática da inclusão, né? Então, porque se não houvesse exclusão, não haveria necessidade de inclusão. É verdade. Para a gente terminar, você se auto-intitula, que eu achei interessante, de artista multimeios. O que é isso? É tudo isso junto? É porque eu não gosto muito de usar o termo multimídia. Né? O termo multimídia está mais ligado ao audiovisual, à tecnologia. E o meu trabalho ele tem muito do lado tradicional, do lado de fazer à mão, do lado da manualidade. Então eu gosto de trazer o termo brasileiro de ser um artista multimeios. Então eu trabalho tanto a arte da forma tradicional, a pintura, o aquarela, a pintura em óleo, né? Quanto a arte digital, né? Eu gosto muito de pintura digital, gosto de aplicativos, né? De 3D, realidade aumentada, realidade virtual, né? Estudo um pouco do metaverso, de tudo isso que pode vir a acontecer da tecnologia. Então eu gosto de me intitular um artista multimeios. Bacana demais, realmente querido, muitíssimo obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo, e realmente você é um artista multimeios. Obrigada. Obrigado, Maria. Eu queria, te enaltecer por ser uma pessoa que valoriza a cultura, valoriza os artistas e está aqui com um programa desse oferecendo arte, cultura e conhecimento para o pessoal. Parabéns. Imagina, as fontes que são maravilhosas. E no próximo bloco a gente fala sobre sociobiodiversidade. Não sai daí.